não tanto assim. A gente tem um momento à noite, que é aquela aula magna, uma palestra, algo mais reflexivo. Aqui vai ser uma questão mais prática, tá? Então, nós vamos falar de projeto de pesquisa. E é claro, eu não vou conseguir falar tudo sobre o projeto de pesquisa em 45 minutos. E depois, mais 45 minutos, falar de um produto educacional. Nós vamos tentar fazer o máximo. E eu já sei que eu não estou aqui. Daqui a pouco vai pintar aqui, né? Sabe dessa semana? Já me falaram? Isso. Eu queria pedir, Mariana, eu enviei um e-mail, aquela convocação da nossa pauta de reunião da semana passada. Eu respondi o e-mail e coloquei 4 artigos anexos. Queria ver, depois você consegue pegar esses 4 artigos e compartilhar com todo mundo? Combinado. Esses 4 artigos que eu coloquei lá, gente, são 3 artigos, eu acho. 1, 2, 3, são 4 artigos e todo o material da CAPES sobre produto educacional. Então, já é de fato uma leitura obrigatória, tá? É um material que vai ajudar vocês e é um material que vem falando quais são as partes, como desenvolver um produto educacional. Como o Rodolfo já falou, nós falamos em 3 partes aí. A qualificação, que a partir de dezembro desse ano já está ok para fazer. Não sei se ficou tão claro, mas confirmando a fala do Rodolfo, para qualificar, vocês precisam do capítulo de introdução, o seu referencial teórico e um capítulo de metodologia. Por isso que eu falei que você precisa pegar o papel e caneta, que tem coisa que já é para ele. Está rodando, tá? Então, com esses 3 capítulos, vocês vão para a qualificação. Mas agora, nesses primeiros momentos, as primeiras semanas, vocês já precisam pensar no pré-projeto. E agora eu resgato outra fala do Rodolfo. É muito importante a sua trajetória até agora para construir o seu projeto de pesquisa. Mas você precisa estar dentro do grupo dos professores. Porque você chega com uma ideia, mas tem um professor que vai te orientar. E um professor não vai orientar algo que ele não trabalha, nunca pesquisou ou nunca fez. Porque os professores do mestrado trabalham com vamos falar assim, guarda-chuva de pesquisa. Dentro daquele guarda-chuva tem as pesquisas dos orientandos e as pesquisas do próprio professor. Que ele desenvolve, que ele submete em editais externos ao IFMG, que ele consegue bolsa, como o Zé Fernandes acabou de falar, ele tem uma bolsa, tá, gente? A bolsa do mestrado é 2.100, uma bolsa boa, chamada bolsa GM. Então, enfim, você precisa já, como o Rodolfo falou, vai paquerando aí os professores, colocar esses professores ali, vai lá no Integra, baixa o currículo dos professores do mestrado, para você ver o que eles estão fazendo, o que eles estão pesquisando. Porque é muito difícil que o professor saia desse guarda-chuva de temas que ele orienta um trabalho que ele não consegue orientar. Então, isso já é importante que a gente comece a fazer, tá? Queria dizer que nós vamos começar aqui com um campo. O campo é uma imagem que, trabalhando há muito tempo com metodologia, eu fui tentando colocar no formato de uma imagem mesmo. É como se fosse um mapa mental, e que hoje a gente chama de campo, então é um campo de um modelo de projeto de pesquisa, e nós vamos falar de cada um desses quadrinhos aqui hoje. Que é para que vocês saiam daqui sabendo o caminho que vão percorrer. Como eu disse, qualificação a partir de dezembro, depois da qualificação, vocês têm a defesa mesmo, no último momento do mestrado. Nesse meio tempo, é necessário comunicar com o seu orientador, sua orientadora, vocês têm que ter uma comunicação juntos, tá? E tem o CEP,
exatamente esse Canva. Esse tem um espaço aí na mesa. Ao mesmo tempo que a gente vai preenchendo o Canva, vocês também vão anotando muita coisa que eu vou falar. Então, mas chegando nesse mestrado, indo direto ao ponto, que é a construção de um projeto de pesquisa. Pensando, vocês vão construir um projeto de pesquisa que precisa ser aprovado por este colegiado, esse grupo de professores, com a aprovação do colegiado do seu projeto de pesquisa, é que você vai começar a desenvolver propriamente a sua pesquisa. Lembrando, algumas dicas que eu estou lembrando aqui, já vou falar. Projeto de pesquisa versus um projeto pretende alcançar. E o que a gente vê muito? Na hora que pega muita parte do projeto de pesquisa para aproveitar para a dissertação, o aluno deixa os verbos no futuro. Lá na dissertação, ou você opta pelos verbos no presente ou verbos no passado. Essa pesquisa desenvolveu e não ela pretende desenvolver. Então, está atento a essas questões também, porque o projeto que você pretende desenvolver no seu mestrado. A dissertação é um registro do que já foi desenvolvido. Então, está atento a essa questão dos verbos, lembrei aqui agora. Então, vamos falar um pouquinho do que precisa ter o seu projeto. É claro que aqui está no formato de imagem, para que você já tenha uma noção do todo. Lembrando, o projeto que você vai construir, vai apresentar o seu orientador, sua orientadora, vocês vão dar uma melhorada, o máximo que puder. Esse projeto, além de ser submetido aqui no colegiado, para ser aprovado no programa, ele também é submetido ao CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. Por isso que tem algumas coisas aqui que nós aqui não exigimos. Quando eu colei esse primeiro Canvas aqui, depois de muita caminhada e tudo, eu nem tinha essa questão de hipótese. Porque tem uma área de educação e área de ensino, a gente não utiliza muito essa questão, essa noção de hipótese. Porque a hipótese, ela é uma resposta prévia, agora já, que você pretende alcançar. Vou explicar melhor sobre uma resposta. Mas a área da educação, ela não está interessada tanto nessa resposta final. Ela está mais interessada no processo, de como aquilo se dá. Isso é muito comum na área de ensino e na área de educação. Mas o CEP vai te pedir sua hipótese. Então não adianta a gente ficar no grupo e falar, não precisamos, a nossa área não exige tanto. Sendo que na hora de submeter ao CEP você vai ter que fazer. Então já vamos fazer de uma vez. Obrigatoriamente o nosso colegiado não te obriga a fazer o orçamento. Mas o CEP vai precisar. E se não tiver orçamento, vai mandar voltar. Então já vamos colocar o orçamento de uma vez. Hã? Então, para cumprir o ritual do CEP, eles vão colocar a hipótese, mas vai ser um pressuposto teórico. É um pressuposto teórico. Já que se fosse hipótese, teria que testar. Não, aqui é um pressuposto teórico. Teórico. Eu vou até falar um correlato, pouco né? Beleza. Que vai ser. Então, começamos. Primeira coisa, um objeto de pesquisa, que você vai pensar um pouco nesse seu tema. Algo mais genérico. É inclusão, é registro escolar, é educação financeira. Que tema você pretende? Então, isso é algo que hoje, a partir de hoje, o mestrado começou. Pontapé inicial. Então, você já tem que começar pensando nesse seu objeto de pesquisa. Lembrando, independente, eu não te dei, porque você já está lá finalmente. Mas você eu estou só acompanhando. Tá. É que a gente tem mais papel, mas vai você já a aula que a caminhada gente fez aí. com vocês esse mês passado e a amiga agora. Então, 1000%, evoluiu graficamente, didaticamente. É muito interessante a gente ver essa evolução. que seja próximo disso. Então, lembrando que quando você pensar no seu tema, no final do seu tema tem que ter expressão na EPT. Independente do que você for precisar, não é em qualquer lugar, é na EPT, a educação profissional e tecnológica, que vocês vão ver nossa aula de base, que nós não fazemos educação técnica. A diferença do que é uma educação técnica e educação tecnológica.
rascunhe muita coisa, escreva no post-it, você vai levar para casa. E esse post-it vai ser colocado a qualquer momento. É necessário, você tira, pensa, põe em ordem, tá? Mas esse material aí é o material que eu quero que vocês fiquem dialogando com ele, tá? Por um tempinho aí, que vocês amadureçam isso. Todo pesquisador precisa de uma pergunta-problema. Nenhuma pesquisa começa se você não tem um problema com isso. Se está tudo perfeito, ótimo, para que você vai fazer uma pesquisa? Você quer encontrar uma resposta de algo. Então, para isso, todo pesquisador, ele inicia a sua trajetória com uma pergunta. E é clara essa pergunta, quando a gente vai elaborar um projeto, a gente tem que ter uma justificativa. A justificativa, uma seção que vai precisar ter no seu projeto, é a pergunta do porquê. Anote isso. A justificativa vai ter que responder o porquê esta pesquisa é relevante. Por que ela tem que ser desenvolvida? E aí, na seção justificativa, você vai sempre pensar no porquê, trazendo referências de acordo com o contexto atual, de acordo com determinada legislação, com dados que nós temos atuais sobre esse tema. Então, isso justifica você buscar uma pesquisa. Como que eu elaboro? Estou correndo, gente, mas é por conta do tempo. E vocês me interrompem o tempo inteiro, os colegas vão me interrompendo também para a gente dialogar. Como eu elaboro uma pergunta-problema? Eu não faço uma pergunta-problema em que a resposta seja sim ou não. Não é uma boa pergunta-problema para pesquisas, porque a resposta ela precisa ser uma resposta dissertativa. Então, eu não pergunto, por exemplo, se a educação financeira é importante para alunos do primeiro ano da educação da EPT. Eu não vou fazer essa pergunta-problema, porque a resposta pode ser sim. Sua pergunta-problema, ela deve iniciar com pronomes interrogativos que vão te demandar uma resposta dissertativa. Exemplo: de que forma, de que maneira, como, ok? Esses são um bom início de uma pergunta-problema. Pensem nisso para elaborar uma pergunta, de maneira que você vai ter uma resposta, e essa resposta só vem depois que você coletar todos os seus dados, tá? Objetivo geral. Então, você precisa de ter um porquê que essa pesquisa tem que ser feita. É a sua seção de justificativa. Por quê? E essa seção de justificativa é um texto corrente. Ela não é escrita em tópicos. Isso é importante, porque há momentos que são tópicos. A justificativa não, texto corrente. Tem que ter dados teóricos, tem que ter referencial, de acordo com o fulano e tudo mais. Amanhã a gente vai falar isso com vocês. A gente vai falar sobre letramento acadêmico. Letramento acadêmico é o que vocês mais vão fazer daqui para frente. Esse diálogo entre autores. Souza 2003 acredita que, no entanto, aí você contra-argumenta. Gomes 2023 demonstra. Então, o seu projeto, o seu capítulo de referencial teórico, ele é muito um diálogo entre autores. Mas você vem com a sua fala e a sua autoria, com toda certeza, na análise dos dados e no seu capítulo de conclusão. Por isso que eu não matéria quando eu participo de banco. Gente, uma pesquisa maravilhosa, aí chega a conclusão 3 páginas. 125 lá, sem marca, não. Porque a sua conclusão lá na dissertação, você vai dizer por que você contribuiu com teoria a mais. Porque às vezes você tem uma teoria nova, de tudo que você tem, de tantos diálogos entre autores, você cria um conceito novo, você discorda de um conceito existente, você descobre algo. Quais suas contribuições teóricas? Você vai trazer lá na conclusão, lá no finalzinho, daqui a 1 ano e meio. Quais as contribuições práticas, os impactos do seu produto? Um grande resumo de tudo que você
e ainda são autores, tá? Então você justifica num texto corrente, que a gente chama de texto em prosa, que vai de uma margem à outra. Você traz a pergunta-problema e agora você, em tópicos, você coloca seu objetivo geral. Objetivo geral, um só. Eu trouxe umas sugestões de verbos para objetivos gerais. O objetivo geral ele é algo mais abstrato, tá? O objetivo geral você pode trazer verbos como compreender, analisar, que é algo que não é tangível e palpável. Então a gente usa os verbos mais genéricos para o seu objetivo geral. Lembrando, o objetivo geral a gente faz um só, os objetivos sempre começam com verbos infinitivos, terminados em M, tá? Eu sugiro 3 objetivos específicos. Por que 3? É só uma sugestão. Isso tem que ser dialogado com você e sua orientadora. 3, porque você só tem 2 anos para publicar um artigo, para ir para a publicação, para desenvolver um produto, para escrever dissertação, para esperar o certo. Se você colocar 6, 5 objetivos, você vai dar conta de tudo isso? Lembrando, um dos 3 objetivos deve ser desenvolver um produto no formato de nós vamos falar sobre hoje, o formato de manual, de guia, de software, tá? Então, um objetivo já é desenvolver um produto. E os outros objetivos você precisa pensar sobre. Lembrando, o objetivo não é a etapa da sua pesquisa. Objetivo: entrevistar 10 professores. Você não está aqui no mestrado para entrevistar 10 professores. Qual é o objetivo da pesquisa? Pensa no clima. Pense em como você vai contribuir para a sociedade. Esse é o seu objetivo. Tá? Cuidado para não confundir o objetivo com parte da metodologia. Porque quando você fala assim, eu vou fazer um grupo focal com todos os pedagogos do campus tal. Isso não é o objetivo. Você está no mestrado para fazer um grupo focal com pedagogos. Isso é uma das etapas do seu percurso metodológico para conseguir alcançar a resposta desta pergunta-problema. E a gente vê muito quando a gente analisa os pré-projetos de vocês, que alguns objetivos, na verdade, não passam de uma etapa da pesquisa. Então, ficar atento a isso, tá? Tem umas ideias, vocês vão receber esse material, de Mariana para enviar para vocês. Isso aqui são algumas ideias de verbos para objetivos específicos. Qual a diferença do objetivo geral para o objetivo específico? O objetivo específico tem que ser mensurável. Eu tenho que ter condição de chegar na sua banca da sua defesa e dizer: realmente você alcançou, porque eu percebi que você diagramou isso, isso, isso. Enquanto o objetivo geral foi compreender se educação financeira, eu não consigo saber se você compreendeu. Como que eu sei se você compreendeu? Mas eu consigo dizer se você localizou, registrou, esquematizou, se você localizou, se você identificou, planejou, selecionou, enumerou. Isso eu consigo dizer numa banca se foi feito ou não. Então, objetivos específicos precisam ser mensuráveis. A sua dissertação tem que dar conta de provar se isso foi feito ou não, tá? Há uma diferença entre objetivo geral e específico. Pergunta o problema, iniciando de uma maneira que a resposta não vai ser sim ou não, pensa nos seus objetivos. A hipótese, ela é a resposta prévia dessa pergunta. Mas se eu estou aqui no mestrado, como pergunta o problema, como é que eu já tenho a resposta? A hipótese, você tem essa resposta de acordo com o que os referenciais teóricos te indicam hoje. Então, por exemplo, você quer compreender se os alunos cegos, de que maneira eles vivenciam a dificuldade na hora da redação elemental. Estou pensando quadrinho sobre isso, que é uma das pesquisas que eu sinto. Como que eu vou saber? Eu preciso primeiro desenvolver toda a minha pesquisa para responder, mas eu já tenho material. Não todos que já falam sobre isso. Se eu jogar no YouTube, eu tenho tanto de depoimento de alunos cegos que falam as dificuldades na hora da redação do Enem que eles passam. Então, as minhas hipóteses. Só um comentário, que eu falei disso hoje.
cegos e surdos, porque o surdo ele tem que escrever a redação lá em português. O ideal seria que, como ele tem acesso à prova em Libras, que ele também possa fazer a redação em Libras. Mas não, eles obrigam que o surdo também faça em português. Então, assim, olha quantas dificuldades. E na hora de desenvolver, por exemplo, a minha hipótese, eu quero, vamos supor que o meu objetivo seja listar as dificuldades dos alunos surdos no momento da escrita da redação. Isso é um objetivo, eu quero listar as dificuldades que eles enfrentam. Um dos meus objetivos. Como que eu vou ter a hipótese agora? Eu vou ter a hipótese de acordo com depoimentos que eu encontro, de acordo com artigos que já são publicados. Então, a sua hipótese também precisa vir num texto corrente. Anotem isso. A hipótese não é em toque do seu projeto. A sua hipótese, ela é com um texto em prosa, vai de uma margem a outra, e você precisa trazer, sim, muitas referências. Então, a sua hipótese dá uma ideia do que você pode encontrar. E lá na dissertação, em algum momento, depois que você tiver analisado todos os dados, você coletou, você vai ter um espaço na sua conclusão também de dizer: minha hipótese foi confirmada ou ela foi refutada? Porque os autores diziam isso. E o que eu descobri foi isso? Ou eu descobri outra coisa? Tá? Então, como o CEP exige um texto de hipótese, já vamos fazer de uma vez, já vai ter que fazer mesmo, tá? Cronograma. O cronograma são todos os passos que você vai desempenhar de hoje, do momento em que começa a escrever esse projeto, até a data da revista. Então, o seu cronograma a gente faz em formato de tabela, geralmente 2 colunas, uma com a descrição de atividades e a outra com os prazos. Você tem que colocar tudo ali, tudo. Se vai fazer entrevista, se vai desenvolver um produto com a ajuda de terceiros, um prazo em que você vai ter que mandar o seu projeto para uma revisão. O revisor tem que revisar o seu projeto. Tem que revisar o trabalho da qualificação. E revisar também o trabalho final. É por isso que você tem que ter orçamento. Já calculem, em média, em R$12 a lauda, quanto você vai gastar no mestrado só em revisão. Já conhece no papel uma dissertação com 120 páginas. A qualificação, o artigo. Já vai pensando ali como revisor, que ele vai ser um dos companheiros durante a sua caminhada, um bom revisor. Não tem como entregar nada do cronograma sem passar por uma revisão. Por isso o orçamento. Você tem que contar com isso no cronograma. Você tem que colocar no cronograma data de envio do CEP. Você tem que colocar no cronograma encontro com o orientador. Aí você já coloca desde abril ou maio de 2025 até fevereiro de abril de 2027. Encontro com o orientador o tempo inteiro, durante todo o percurso. Tudo o que for feito precisa estar descrito no seu cronograma. Não coloque em prazos. Em 2 semanas eu faço isso, em 7 dias eu. Porque nem tudo sai como a gente pretende. A gente quer fazer entrevista com sei lá quantos alunos, em 30 dias eu faço. Você faz. Mas e até recolher assinaturas de todos, dos menores, dos pais, encontrar sua agenda junto com a agenda do menino, e o menino liga e fala que pode, e aí você tem que remarcar. São os imprevistos da pesquisa, do fazer pesquisa, tá? O arcabouço teórico, que são as referencial teórico. Então, eu indico, no mínimo, 3 autores clássicos daquele tema, porque vamos supor que você está falando, sei lá, de uma pedagogia reflexiva. Então, vou usar Paulo Freire, vou usar textos de 68. Mas é um clássico. É um clássico. Não posso deixar de fora. Mas eu também não posso pegar o seu projeto, a sua dissertação, e lá nas referências só tem texto de década de 60, 70. O que foi feito de lá para trás? Nada? Como assim? Só está citando coisa lá de trás? Não. Hoje, 2000, 2003. Então, o que eu sugiro? Que você tenha bons autores, 3 clássicos da sua temática, e que você vai citar, sim, publicações de décadas, porque
que é um clássico naquela área, e no mínimo 3 que sejam atuais de 5 anos para cá. De 5 anos para cá, o que é de novo, moderno, quem está falando sobre isso atualmente dessa área? Então, no mínimo, você tem que ter no mínimo 6 autores que você já vai aí, a gente falando amanhã, dialogar entre eles, o que acontecia antes e hoje, tá? Então, esse referencial teórico é muito importante. Não, referencial teórico parte de uma parte legislativa. Não, é ótimo. Eu posso considerar a legislação anterior a legislação atual, Sim. mas por acaso ela não tem um autor, ela tem uma gestão temporal, né? É a citação da lei. Sim. Citação da lei, como aquilo impactou aquele contexto histórico, sim. Lembrando, seu capítulo de referencial teórico, você sempre terá uma sessão, mesmo que ela seja breve e resumida, sobre EPT. É a sua área. Né? Falar um pouquinho de EPT, às vezes você já pega inclusive um gráfico ou uma tabela que o outro aluno já publicou sobre o breve histórico, você só faz um comentário, o impacto daquilo no seu tema, tá? Lembrando, defina com o seu orientadora o seu tema e destrincha aquele tema em 2, 3 sessões dentro do capítulo de referencial teórico. Trabalhe bastante, use imagens, linha do tempo, mapa mental, isso é ótimo vir no capítulo de referencial teórico, sabe? Hoje em dia a gente usa muito isso, cada um quebra um texto muito maçante, tá? Isso é referência. Observe que eu falei do lado esquerdo, algo mais ligado daquilo que é algo mais ideológico, algo que é mais planejável e que você, inclusive, já pode ir pensando já desde já. O lado direito do campo, a gente já observa algo mais prático e a ver com o seu público da pesquisa. Então, agora nós precisamos, no projeto, pensar nessa área aqui também. Então, você tem que pensar quem são os participantes da sua pesquisa. Usem essa palavra. Não usem sujeitos da pesquisa, o CEP volta. Não tem nada de sujeito de pesquisa. Parece muito fácil. Tá? Participantes. Quem são os seus participantes? A gente já tem um projeto que volta, tá? Os participantes da sua pesquisa. Quem? E outra, pensar nesse público-alvo mesmo, porque na hora que você pensa no seu objeto, aquilo tem que ser para alguém. Que aí nós vamos chegar lá no produto. Aí a gente vai chegar no produto. Ele tem que perguntar. Ele tem que ter um público-alvo. Aí eu vou fazer esse produto que eu acho que é legal. Mas não existe isso na pesquisa, não. Tem que ter uma demanda. Tá? Ele precisa surgir de uma demanda. O logos. Em que lugar você vai desenvolver a sua pesquisa? É dentro do IFMG? Tem uma disciplina eletiva, gente, à distância. As disciplinas eletivas são obrigatórias no 3º semestre. Como o Rodolfo falou, 1º semestre, aula sexta e sábado, 2º semestre, aula sexta. Presença. 3º semestre, 3 disciplinas à distância. 4º semestre, loucura total. Cabelos em pé, defendido, né? Então, tem uma disciplina que fala sobre espaços formais e não formais de educação. Quando a gente vai nos congressos e reúne os professores do ProfEPT, das 40 IAs, a gente vê pesquisas feitas dentro de presídio. Então, você pode desenvolver uma pesquisa no espaço formal de educação, mas você pode desenvolver uma pesquisa no espaço não formal de educação. Por isso que você tem que definir quem são os participantes e o lugar que você vai pensar em desenvolver. Quando você for entregar esse projeto para o CEP não quer saber dessa parte. O CEP ele está preocupado com esta parte. O CEP ele está preocupado com a ética, em que momento a sua pesquisa está pensando na ética. E quando fala em ética, ele pensa em participantes. Como vai funcionar o seu contato com esse participante? E o CEP, sim. Por exemplo, meu logos, com as pessoas que eu trabalho,
Sim, aí você vai falar, por exemplo, campus do Ouro Preto e Emílio. Mas eu questiono a questão, depois me tiraram isso com o orientador, que ao você abordar pessoas que você convive na minha área, a ética... Isso aí é interessante que você avalie. Por quê? Porque a gente tem alguns autores que falam que é preciso que o pesquisador se afaste do seu projeto. Imagina que você vai estar no laboratório, você vai pesquisar lá, o feijão, tá? Você está afastado daquele objeto. Mas nós estamos em contato com alunos, com os professores, com o ensino, com a educação, você já está imerso naquele mundo. Em que medida a gente se afasta daquilo e se tem que afastar ou não? Então é algo que você vai discutir com o seu orientador, em que medida isso vai acontecer. Porque dependendo de quem você vai entrevistar, talvez realmente não vai te dizer a verdade. Eu trabalho com você há tanto tempo. Eu vou te dizer que eu não estou nem aí para esse aluno. Não vou falar isso. Porque existe uma relação de trabalho entre nós dois que não me deixa sentir à vontade para dizer determinadas questões. Aí por isso que é importante dialogar com o seu orientador. Qual o melhor lugar para ele desenvolver isso? Tudo isso é discutido. Né? Então o CEP, ele está interessado nessa parte aqui. Ele quer saber em que medida você está protegendo os seus participantes. É isso que ele quer saber. E aí, o que acontece? Por que voltam tantos projetos do CEP? Porque isso aqui vai ter 50 páginas. E o CEP quer isso aqui você não for. O que você vai ter cuidado do seu projeto? Dizer quem são os participantes? Por que esses participantes foram escolhidos? Que é o que a gente fala sobre inclusão e exclusão. O CEP vai te perguntar quais são os critérios de inclusão e de exclusão. Então, critério de inclusão. Estou fazendo uma pesquisa no laboratório da UFMG com alunos de terceiro ano para redação do Enem e usando um rastreador ocular, onde eles vão vendo ali. Critério de inclusão. Eu só quero alunos do terceiro ano que sejam de Ribeirão das Neves. E que eu tenho um grupo que sempre no projeto de redação tira mais de 900, no outro grupo que tira menos de 700. Esse é o critério de inclusão. É assim que eu estou incluindo a minha amostra de participantes. Critério de exclusão. Dentro dessa amostra dos alunos de terceiro ano de Neves, eu não posso ter ninguém que use óculos. Ninguém que tenha cílios. Porque o aparelho não tem. Ok? Você vai ter que detalhar o seu critério de inclusão, o seu critério de exclusão. Quem não pode participar é porque é preconceito com que os óculos. Não fixa o globo ocular na hora de ver ali onde o olho está olhando na hora que lê a redação. Não posso levar um aluno que tem óculos, não vai adiantar nada. Tem o símbolo postiço, não. Ele não lê. Então, é isso. Quais são os seus critérios de inclusão? Seus critérios de exclusão. O que o CEP quer saber? Quais são os benefícios diretos? Benefícios diretos, pensa no seu público, seus participantes. Existe um benefício direto para ele? Às vezes você precisa não ter um benefício direto do seu participante, porque o benefício vai vir de uma outra parcela, ou no futuro. Não tem problema, mas expresse isso, diga isso, tá? Se há benefícios diretos, ou se não há nenhum benefício direto para aqueles participantes naquele momento. Mas há um benefício indireto? Então, para eles não. Mas a partir do momento em que eles trazem dados que vão analisar, outra população terá um benefício, que é o que a gente chama de benefício indireto. É isso que o CEP quer. Detalhe isso. Mitigação de riscos. O CEP quer saber o que você vai fazer para diminuir os riscos desses participantes. Olha, eu vou entrevistar. A entrevista vai durar em média 40 minutos. Você já tem que colocar no seu projeto as perguntas. Se você não envia perguntas, o CEP volta. Você vai falar, não sei o que você está perguntando. E se você está perguntando questões íntimas? Não vamos deixar. A gente tem que proteger o seu participante. Então você tem que enviar quais são as perguntas, o questionário tem que estar pronto, tudo já tem que estar pronto para enviar para o CEP, tá?
E nesse grupo focal vou passar um mini vídeo de 5 minutos e vou levar 3 perguntas. Filmo esse grupo focal, todo mundo comentando, e a partir de tudo que está sendo conversado naquele grupo focal, eu levanto os dados depois. Qual é o mini vídeo que você está levando? Qual é o curta? O que ele aborda? Quais são as 3 perguntas que vai fazer na hora? O CEP quer saber isso. E aí você tem que indicar uma sessão chamada mitigação de riscos. Que você está preocupado com o tempo, que o lugar é seguro, arejado, as cadeiras são confortáveis e que a qualquer momento que um participante não se sentir bem, ele tem todo o direito de se retirar, você vai marcar uma nova data. Tudo, detalhes. Que você oferece o lanche, o transporte, tudo. O CEP quer saber isso. Então, para o CEP, prepare isso. Por que fica 9 meses? É claro que a gente teve que ler ano passado, a agenda do CEP, o CEP do IFMG não analisa só nossos projetos, de várias outras instituições. Se você jogar aí agora no site CEP e IFMG, você vai ver as agendas do primeiro semestre inteiro. Quais são os dias que aquele comitê se reúne. E ele também faz o regulamento deles. Então, é toda reunião para analisar o seu projeto. O projeto vai entrar daqui a quantos meses naquela feira de reuniões. Agora, imagina, ele entra e volta, lá vai você refazer, começa de novo. Submete ao CEP, ele tem 10 dias para te dar uma resposta de quando o seu projeto será avaliado. Aquele comitê vai ler, e numa reunião eles vão discutir o projeto para saber se foi aprovado ou não, aprovado com salas. Então, quanto mais vai e volta, 2, 3 meses ali que você já sabe que você está perdendo. Por isso que a gente tem que preparar essa sessão muito bem, tá? A cadeira é confortável, já voltou o projeto. Professor que vai levar os meninos no estudo de campo e ele não falou se estava levando referente. Se tinha seguro no ônibus. É tudo. O CEP quer saber se você está oferecendo toda a segurança, a ética, o cuidado com o seu participante, que está participando gratuitamente da sua pesquisa e que pode desistir a qualquer momento, que está tudo certo também. Tá? Caprichem nisso aqui. Aí a gente vai para a sessão de metodologia do seu projeto. Então, na sessão de metodologia, é claro que você vai discutir isso com o seu orientador e seu orientador, porque esses nomes aqui podem alterar de autor para autor. Tem gente que fala o tipo, tem gente que fala a natureza da pesquisa, e tá tudo bem, tá? Mas, no mínimo, 4 etapas do capítulo metodologia você precisa trabalhar. Então, a primeira coisa é responder na sua pesquisa que tipo que ela é. Aqui no nosso mestrado, o seu tipo de pesquisa é uma pesquisa básica ou aplicada? Para todo mundo? Aplicada. Você está no mestrado profissional. E o mestrado profissional, ele pensa em resoluções de problemas reais. Por isso, a sua pesquisa ela tem que ser aplicável a uma situação real e resolver um problema real da sociedade. Então, ninguém aqui vai fazer pesquisa básica. Vou fazer pesquisa básica. Eu vou comparar as obras de Monteiro Lobato e não sei quem. Eu comparo, eu faço uma dissertação. Não, aqui a gente não faz uma pesquisa teórica. Aqui a gente faz uma pesquisa prática, tá? Segunda sessão, abordagem. Qual é a abordagem da sua pesquisa? Ela é uma abordagem qualitativa. Você está mais preocupado com o processo e como aquele fenômeno ocorre. Você quer descrever como aquilo acontece? Ou você vai fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa em que te interessem números finais, o impacto daquilo, tá? Então você vai pensar. Ou você vai fazer uma pesquisa que seja qualificante, que é muito comum. Qual é melhor? Não existe melhor. Todas são boas. É apenas um caminho diferente que você vai percorrer para chegar no mesmo lugar. E é você que vai ter que ir pensando sobre isso juntamente com o orientador e orientadora. Então, é muito comum na nossa área de ensino que a gente faça uma pesquisa qualificante. Você começa de uma pesquisa qualitativa,
com todas as suas referências, a justificativa do problema, o processo que você quer entender. Por vezes você passa por um percurso quantitativo, quando você, como eu vou buscar esses dados? Com questionários, aí uma pesquisa quantitativa ela precisa de no mínimo 30 dados, 30 participantes, para que ela seja mesmo considerada quantitativa. É importante a gente pensar no número mínimo, porque senão se entrevista 10 pessoas, fala assim, 80% pensa, não, 80% de ideia. Ah, sim, vamos ter cuidado com esses números absolutos que a gente vê e que no fundo não tem lá um impacto. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E depois de toda uma análise e de um percurso de coleta de dados quantitativa, você retoma para uma parte qualitativa, que você faz uma análise comparando os números encontrados com a teoria, com o contexto, com a realidade. Então, é muito comum essa abordagem mesclada, tá? Depois que você diz que a sua pesquisa é aplicada com a abordagem tal, você tem que ter uma subseção no seu capítulo de metodologia, descrevendo qual é a técnica de pesquisa. E aqui eu estou falando técnica, mas tem autores de metodologia que, em vez de usar técnica, usam outro nome. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não vou ficar pegado nisso não. Mas você precisa dizer, e hoje não dá tempo da gente falar de um por um. Mas o que você vai fazer? Ah, estou olhando lá a questão da educação financeira. É uma pesquisa aplicada, qualitativa. Mas eu vou fazer como? Com um estudo de caso? Tá? Aí na disciplina de metodologia vocês vão ver como. O estudo de caso é um mergulho do pesquisador naquele caso. O caso não é uma pessoa. O caso é, por exemplo, a educação financeira de alunos no primeiro ano da educação profissional tecnológica. O caso não tem que ser uma pessoa, tá? O caso é o seu objeto de pesquisa. E o estudo de caso não é chegar ali e aplicar um questionário e ir embora. Estudo de caso, você geralmente assiste aula, faz gravação, você entrevista, você observa, tem estudo. É um mergulho do pesquisador naquela situação e naquele contexto, tá? E aí vocês vão ver nas aulas de metodologia, cada um, pesquisação. Você só pode fazer uma pesquisação se você tiver uma autorização de um gestor do locus onde você vai fazer a pesquisa, em que você tem autorização de, ao mesmo tempo que você pesquisa, você já muda, altera documentos, procedimentos e práticas. Você não só investiga aquele contexto e traz aqueles dados para estudar, você já pesquisa e já coloca em prática as teorias ou abordagens que você pretende. Então, para cada metodologia, vocês vão ter a aula de metodologia, que hoje não dá tempo de tudo. Isso aqui não são todas, mas a grande parte das técnicas em pesquisa na área de ensino estão aqui, tá? No survey, aí eu quero fazer uma pesquisa de opinião. E aí eu vou usar 500 alunos. Ok, pesquisa puramente quantitativa, mas de uma importância enorme. Olha que riqueza se você faz uma pesquisa, um survey e analisar bem os dados com bons questionários. Muito bom. Então, não quer dizer que é a qualitativa, a quantitativa, a qualitativa. É você ir pensando, dialogando como fará. E depois de dizer o tipo, a abordagem, a técnica, dentro da técnica, quais os instrumentos você vai usar? Então, eu vou usar o desenvolvimento de um software com tais etapas, porque eu quero trabalhar com inovação. E a gente está precisando urgentemente mesmo trabalhar com inovação na área de ensino e educação. Fugir um pouco do tanto de produções bibliográficas que a gente tem, inclusive no próprio PT. Muito guia, muito manual, muito e-book, né? Faço minha culpa, muito, e assim, o que de fato nós, na área de ensino, aqui dentro dessa sala de mestrado, estamos contribuindo para algo que seja de fato tecnológico na área de educação. Então, na hora que você falou, estou no ambiente de inovação, João Paulo, que veio aqui e falou a área que você é, também muito ligada a uma área voltada para a inovação. Sim. Vamos para casa pensar nisso, vamos para casa pensar nisso. Sabe? É necessário que nós pensemos o mestrado
gradua em educação profissional e tecnológica para algo mais ligado aos tempos atuais do que a gente ir para casa e precisar fazer um guia. Não que seja ruim, gente. Mas aí, por exemplo, a pessoa, sei lá, ela quer rodar um documentário sobre aquilo, e aí é uma coisa que pode ficar cara. Existe meio de buscar recursos fora? Existe meio se você submeter editais de pesquisa fora do IFMG, abertos. Existe meio se o seu orientador ou orientadora submeter esse projeto dentro de um edital de pesquisa ou de extensão ou de ensino dentro do próprio IFMG. Existe um bolsista. Então, às vezes, o seu bolsista pode ajudar vocês dentro desse projeto. Mas lembrando que os editais dentro do IFMG, um dos critérios é que a pesquisa seja de autoria do servidor. Vocês vão ter que pensar como vocês vão fazer em relação a isso. Seja autoria. Todo projeto de pesquisa, os editais nossos dizem que o projeto tem que ser de autoria de quem submete. Se é o servidor que vai submeter, ele tem que ter esse cuidado. Então, ele tem que estar junto com você nessa pesquisa aí. Porque este projeto do CEP é seu, mas talvez o mesmo projeto no edital do FMG dele, vocês não entendeu? Algumas nuances assim, mas dizer que temos recursos financeiros, tudo isso precisa ser planejado, essas questões mais midiáticas, tem que ser assim. E os alunos gastam mesmo dinheiro, gente. A gente vê muito curtas que são transmitidos no WhatsApp de forma, manda ver esses pequenos vídeos, deixa popularizar. Tem um produto educacional, mês passado, que hoje é do autismo, um produto educacional sobre a questão das meias diferentes. Né? Então, naquele dia, uma vez por ano, todo mundo usa meios diferentes para que isso se popularize. Aí você vê alguém falando meia tocada, não tocada, aí aquilo vai ficando popular, natural, e aquele dia vai ficando cada vez mais importante. Um produto educacional rodou, ele foi assim, disseminado no Brasil. Não sei quem fez, não sei nem se foi uma indústria, uma empresa, mas pode ter sido um pesquisador. Desenvolveu um produto que aquilo alastrou. Nós vamos falar do impacto de produtos educacionais daqui a pouquinho, tá? Gente, eu tenho 30 minutos. Então, nós falamos sobre isso. Você precisa, no seu projeto, ter uma seção sobre orçamento. E ele vai listar todos os seus gastos. Quais são os gastos que você vai ter para os próximos 2 anos? Transporte para vir, alimentação, lanche, xerox, livro, revisores, tudo. Quanto vai custar o seu mestrado? Quanto custa a sua pesquisa? Eu vou contratar uma empresa, porque eu estou pensando em fazer uma questão midiática, mas tem um recurso que eu não tenho, eu vou ter que contratar mesmo uma agência, e aí essa agência tem que fazer essa parte aqui, visual, e provavelmente custa 3 mil, 4 mil. Uma aluna, gente, ela fez um vídeo, ficou muito legal. E aí ela primeiro fez os orçamentos em empresas. 50 mil no vídeo. 50 mil. Agora nós vamos ter que ir repensando. 50 mil não dá. Aí vai repensando, aí contrata uma pessoa que faz isso, o outro que grava a voz, um outro que tem uma aparelhagem que edita tudo. E ela foi fazendo assim. Porque as empresas todas colocando orçamentos absurdos. Ela não consegue usar esses 50 mil, 40 mil, 38 mil, não sei. Não sensibiliza o CEP para dar uma bolsa. O CEP não se sensibiliza com o orçamento? Não, o CEP não cuida de orçamento, né? Só assim, o que você vai fazer com o seu participante? E o CEP, gente? Nem a coordenadora do CEP, que chama Andreoli de Ouro Preto, não tem nenhuma FG para ser a coordenadora do CEP. Não tem nada. Em nome do amor. A gente fica até tremendo. O dia que ela chegar e se cansei, o que vai acontecer? O produto educacional então tem que ser a criação de uma empresa que produza mídias para pesquisa. Gratuitamente aí fica difícil, né? E aí então seus resultados esperados do seu projeto. Quais são os resultados que você espera da pesquisa? São os resultados esperados. Agora, a dissertação vai ter os resultados alcançados. O que eu falei, aqui é o que você está projetando. Quero construir uma casa. Esse é o meu projeto. Que eu quero construir. A dissertação é a casa que foi construída. É a descrição de tudo, de
processo, inclusive com sessões sobre dificuldades no fazer pesquisa. Tive que modificar isso porque ninguém respondeu. Eu enviava um questionário, ninguém responde. Ninguém responde. Ninguém responde. Ah, mas eu mandei 100. Ai, professor, eu mandei 100. Eu acho que... Quer saber o que vai acontecer? Então, aí se imprime, você vai atrás da pessoa, aí você entrega em mãos, aí tem um colega, aí o outro faz uma força, põe aqui no grupo de WhatsApp. É assim, são os desafios de fazer pesquisa. A gente tem que ir considerando esse tempo. Professor, os resultados esperados não ficam muito próximos da hipótese? Os resultados esperados? Esse aqui é o que hoje a realidade diz que está acontecendo sobre o tema. Que não quer dizer que seja o que você espera que a sua pesquisa vai alcançar. Aqui é o cenário atual. Hoje, a educação financeira, a gente diz que os alunos não têm, que o Brasil é um país endividado, e que as pessoas têm crédito, mas não têm dinheiro. E isso é o que a hipótese diz hoje. Quais são os resultados esperados? Que após o meu curso, que o meu produto educacional vai ser um curso, uma formação, esses alunos vão compreender isso. Seja que eu espero conseguir com a minha pesquisa a partir das hipóteses. Os impactos da sua pesquisa para a sociedade, para aquele grupo, tá? Gente, eu vou passando aqui. Isso aqui é o canal do YouTube. Na pandemia, né, gente? Todo professor teve que gravar 800 milhões de vídeos, a gente não tinha contato com ninguém. E aí eu lecionando aqui a disciplina de metodologia do mestrado, todo mundo preso desde casa na pandemia, então eu tenho inúmeros vídeos gravados sobre metodologia, tá? No canal do YouTube. Tem um vídeo sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, 46 minutos. Eu dividi ele, porque se uma pessoa vai ver, vai assistir, não. Eu dividi os dois, mas está bem completo. O que é o que é uma pesquisa qualitativa? Aí eu falo tudo. Característica de uma pesquisa qualitativa. Para você ver se é isso que você vai fazer. O que é uma pesquisa quantitativa? Quais são as características de uma quantitativa? Aí isso pode ir lá que vai ajudar e vai abrir os horizontes para você ir pensando e escolher. Canal é seu nome? O canal é meu nome, Cláudio Xavier. Não roubou nem criatividade na época. Eu preciso abrir o canal, preciso colocar as aulas, e aí ficou Cláudio Xavier. E aí? Esse é o canal. Isso aqui é um material de aula de metodologia. Acredito que Pedro tenha. Não sei se vocês estão usando esse material, se estiver usando, se não, mesmo que possa compartilhar, ou se vocês vão usar na aula, em que a gente discute exatamente o que é uma pesquisa aplicada, o que é uma pesquisa básica. E você pode usar esses vocabulários para o seu texto, para a sua sessão de metodologia. Entendeu? Você usa para ir escrevendo. A abordagem. O que é uma pesquisa qualitativa? O que é uma pesquisa quantitativa? Então, é um esboçozinho que vai te ajudando. Aquele tanto de técnica. Cada uma. O que é um estudo de caso? O que é uma pesquisação? O que é uma pesquisa de observação participante? Tá? São características. E é claro, você não coloca isso no final. Isso aqui é só para começar a te encaminhar. Encaminhou? Agora você vai ler os autores que falam sobre história oral. Eu vou fazer uma pesquisa de história oral. Tá? Por exemplo, idosos, que eu quero entender o que acontecia na época do sobre isso, que quero comparar com agora. Então, a minha pesquisa vai ter essas características. É isso mesmo. Agora eu vou partir para autores que publicaram artigos e livros sobre metodologia de história oral e vou citá-los. Isso aqui não pode ser o seu todo. Isso aqui é a primeira aula do mestrado. Isso é só o pontapé. É só para você ir pensando, tá? O survey desconfigurou as características do survey, de uma pesquisa bibliográfica, o que é uma pesquisa histórica, o que é uma pesquisa documental, o que é etnografia, o que são representações sociais, sabe? Isso pode até matar ali, que ele nem passou pela revisão econômica, que é o Papa em representações sociais, né? E instrumentos. Quais instrumentos você pretende
sendo estruturada? Ela é uma entrevista que você vai fazer para todas aquelas mesmas perguntas? Ou ela é semi-estruturada? Você leva essas perguntas, mas dependendo do encaminhar daquela entrevista, você tem liberdade de introduzir outras perguntas ou não. Então você tem que dizer isso ao cérebro, tá? Na hora de mitigação dos riscos, para quem vai trabalhar com entrevista, grupo focal, é sempre importante colocar no seu projeto que, porque primeiro você tem que indicar quais são os possíveis riscos. O CEP vai divulgar quais riscos. Quando eu falo CEP vai enfrentar, gente, é porque está no site do CEP. CEP vai vir te perguntar nada, não. É você sentar no seu computador e fazer aquela sessão de metodologia impecável com essa sessão dos participantes do CEP. Quem são, critérios de inclusão, critérios... O CEP vê isso, o olho até brilha e volta sobre isso. Tá? Riscos. Ah, mas não tem risco nenhum. Eu só vou entrevistar 2 professores e não é qual é o risco. O risco é se a sua pergunta vai constranger ou, esqueci a palavra, manifestar uma emoção forte. Às vezes você pergunta alguma coisa, manifesta-se uma emoção, aquela pessoa começa a chorar, te responder. Você tem que prever riscos. Riscos, tem que prever. É para isso que é importante ler projetos juntos. Ler projetos, se você quiser, como ler, entendeu? Porque aí você vai já pensando em deixar o seu projeto bonito, ótimo, sem muito problema. E quando o CEP te responde, o nome se chama parecer consubstanciado. Quando você recebe o seu parecer consubstanciado com o número de que essa pesquisa está apta para ser recebida. Enquanto o CEP não te entrega o parecer consubstanciado, você não pode chegar perto de nenhum participante. Não pode entrevistar, não pode fazer nada, não pode questionar, não pode. Você não pode, ok? E os artigos precisam ser publicados, sempre indicando que essa pesquisa passou por um termo de ética, com parecer consubstanciado número tal. Tudo isso é muito importante na hora de publicar, porque te dá uma seriedade, um rigor científico àquilo que você está fazendo. Então, vamos falar dos produtos. Eu trouxe até uma caixinha de som, que a gente ia com música, vocês vão pegar os post-its, a gente ia ter um tempo, porque vocês vão preencher todos esses espaços, aí a gente ia conversar sobre. Expectativa e realidade. E eu coloquei o Rodolfo doido, porque eu queria, sei lá, quantas cartolinas, eu já fiquei imaginando a cartolina grande pra mesa. Não, eu tive a 3. Aí vocês trazem o material e o post-it. Você não precisa ser pesquisador quando não consegue os questionários. Pois é. Mas a ideia é essa. Não percam essa folha, porque você precisa pôr e tirar. Põe e tirar, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Tirei. Põe no post-it, tá? Eu falo muito com os alunos, assim, a pesquisa ela tem que ter um farol iluminando a estrada. E não fica se perdendo nas florzinhas ali ao redor, não. Acenda o farol. Acender o farol é pegar a sua pergunta problema, quando ela estiver fechada. É essa. Eu, meu orientador, definimos, é essa minha pergunta problema. Cola na cabeceira da cama. E naquele espelho você escolhe dentro. Você não pode perder o espelho dele. Mas qual é o seu pergunta problema? Peraí, deixa eu olhar. Já deu ruim. Já deu ruim, tá? Já era. E me lembra, Pedro, você me lembra de mandar uma coisa? Eu fiz uma pesquisa, umas 2 semanas, eu peguei todos os projetos aprovados na academia no último ano, em todos os primeiros lugares, de todas as áreas de conhecimento, e percebi que todos os títulos têm uma similaridade. Todos os títulos. Agora eu não vou lembrar as palavras, mas eu anotei todas. Todos começam com substantivos. As pesquisas que são aprovadas nas agências de fomento externo, que tem 100 mil, 150, 400 mil. Eu fui observando que o título dos projetos são todos similares. Eles começam com uma palavra que é um substantivo, logo depois de uma preposição, é tipo assim,
a conscientização do estratégias para, porque às vezes eu pensei, gente, eu acho que meus projetos estão muito então, porque eu tenho mania de a redação do Enem e eu não sei o que, 2 pontos, processos, estratégias para não sei o que lá. E eu fui vendo assim, eu posso estar falando errado, mas na hora que eu fui observando todos, gente, isso aqui tem. Depois eu falo Isso tem um fundamento. Pode ser que seja uma coincidência, mas todos os primeiros lugares trazem uma estrutura sintática do tipo parecida. Todas. Engenharia, educação, todas aqui. Traço do produto educacional, o produto que vai ser. Não, nem todos. É sempre um substantivo e depois. Você me lembra, Pedro? Eu anotei, eu fui fazendo assim, ó, eu fui anotando as principais palavras. E depois dela, quais são as principais preposições que vêm? Eu disse, gente, que é isso? Eita! Enfim, eu posso optar ou não por isso, mas só de saber que as pesquisas em Minas Gerais estão recebendo os maiores fomentos, todas têm uma estrutura sintática do título. Essa é uma informação a mais, pode ser importante para nós, né? O título não tentar ultrapassar 12 ou 14 palavras, tá? Título. Sobre o produto, é pensar que os nossos mestrados profissionais, gente, eles estão para resolver problemas reais, ok? A gente precisa pensar nesse profissional que vai para o mundo do trabalho. Outra coisa, hein? EPT, vamos parar de falar mercado de trabalho e introduzir o mundo do trabalho. Nós não estamos no Senac, nós não estamos no Senac, para a gente falar em mercado de trabalho. E eu não tenho que obedecer ao mercado de trabalho. Frigoto falou muito isso, porque o mercado de trabalho muda o tempo todo. Você vai ficar se reinventando? Não. Agora, se você prepara os alunos para o mundo do trabalho, com uma formação integral e ética, e também dentro todos os pressupostos profissionais daquela área, uma outra formação que a gente tem. Então, a gente pensa no mundo do trabalho, e não apenas no mercado de trabalho, que você não tem noção de como ele vai ser daqui 5 anos. Então, nosso mestrado ele vai abrindo nossa visão para um outro cenário educacional. E você tem uma visão mais ampla do que é o ensino da educação. Pequenas palavras fazem diferença. O MEC estava semana passada aqui no FMG, numa formação de gestores, e o tempo inteiro a pessoa falava muito do trabalho. Então você consegue perceber com quem você está dialogando. Você sabe que aquela pessoa trabalha com a TT, com educação profissional. E ele é o responsável dentro dessa técnica, com a SAP. Você vê que é uma pessoa que está ali mergulhada na nossa realidade. E aí, direto, a gente vai ao mercado de trabalho e diz, gente, estuda já com isso. Está aqui dentro, mas não está aqui dentro. Né? É isso. Então, para o mestrado profissional, nós precisamos falar, então, em produtos educacionais. Além do texto dissertativo, na hora da sua banca, a sua banca de defesa, você vai defender lá, você tem de 20 a 30 minutos, a banca também tem em média 30 minutos cada um, para falar, arguir, enfim. Quando acaba esse momento, ou nós saímos da sala banca, vamos discutir se você quer aprovar ou não, ou dependendo das pessoas, saem, vão fazer um lanche enquanto a banca se reúne. Há uma pergunta que todos nós professores fazemos em toda a banca quando a gente se reúne, uma pergunta formal. O trabalho pode ser maravilhoso, a gente pergunta. Eu preciso saber, essa dissertação, esse trabalho está aprovado? Aí aqueles 2, 3 da banca falam, sim. O produto está aprovado, mesmo que eles passaram meia hora elogiando. Essa pergunta, ela
deve ser feita, porque esta resposta vai na ata da defesa. Então a gente precisa perguntar: por que eu estou falando isso? Porque você tem que aprovar uma dissertação e você tem que aprovar uma. São duas pessoas que são aprovadas. Só uma vez aí, nossa, recentemente lá no nosso colegiado, o senhor vem cobrando essa questão do produto nacional. E a Nacional agora determinou, né, 2025, todos os trabalhos têm uma ficha que vai falar. Você trouxe? Porque todos os artigos que eu disse a vocês, todos dizem sobre como desenvolver um produto e como ele tem que ser avaliado. Agora a gente tem que aprovar o produto. Que eu Você mais importante do mestrado. tira um para você vai passando e aqui começa do lado de lá. Gentileza, tirar um e passar. Esses materiais, gente, eu fui reportando e colando dos artigos que eu indiquei para vocês, são só trechos mais importantes assim, tá? Como desenvolver o seu produto, passo a passo. Então, você vai ser avaliado. Vocês vão receber essa folha aí. Isso é um trecho. Não, pode tirar por isso. É só passando. Como fazer, como desenvolver o passo a passo do seu produto. Tá? Está sendo distribuído aí para vocês. Isso, lembra que eu falei para vocês criarem figuras na dissertação? Eu sou uma defensora de figuras. Eu falo assim com os meus orientandos. A pessoa às vezes não vai citar você num determinado trecho. Mas se você cria uma figura, olha o que eu estou fazendo para vocês. Eu pego a figura, eu cito a figura. As imagens são importantes. Seu capítulo de metodologia, faça um fluxograma, crie uma imagem colocando todos os seus recursos metodológicos. Isso fica muito visual, isso é bacana demais, tá? Vocês estão recebendo 3 materiais. Essa folhinha aqui, em que tem passo a passo para a criação do produto. No verso, ela tem um trecho de outros artigos que eu mostrei, vocês vão receber no e-mail, falando sobre quais são os critérios que o seu produto precisa ter. Então, o seu produto ele tem esse critério de conteúdo, metodologia e também o critério da forma de apresentação. Exemplo, conteúdo. Conteúdo tem a ver com educação inclusiva. É o meu conteúdo. Conteúdo eu falo sobre o autismo. E aí eu vou abarcar todos os problemas que eu vejo sobre a educação do autista para a educação profissional tecnológica. Eu falo do conteúdo do meu produto. Agora aqui eu falo metodologia. Como que eu vou, quais são os critérios metodológicos para chegar até a pessoa? Então eu vou falar das dificuldades de um aluno autista na EPT, a dificuldade do autista no mercado de trabalho, a dificuldade da área da educação, entender o que é o autismo e suas especificidades. E isso é o meu método. Eu quero levar essas informações. Como que eu vou levar? Forma de apresentação. São 6 episódios de um podcast. Defesa da marca terceira. Primeiro episódio trata disso. Como uma pessoa autista. O segundo episódio traz uma professora de EPT lá do Sul, especialista no autismo. O terceiro episódio é isso aqui. O quarto episódio ele trata isso. O quinto episódio. Então, você, no seu capítulo do produto, você vai descrever como e por que esse produto é pensado. O tempo todo. E por que está esse diagrama? Porque o artigo traz que uma autora dá essa nomenclatura e a outra dá essa daqui, para a mesma coisa. Mas você precisa dizer qual é o conteúdo do seu produto, quais são os aspectos pedagógicos que você quer abordar e trabalhar, e o como, visualmente, esteticamente, esse produto vai ser um conjunto de videoaulas no YouTube. Vai ser uma formação presencial com um
seminário, assim, vai ser por meio de um software, um protótipo que eu vou elaborar dentro do ambiente de inovação, com impressora 3D e isso acontece isso. Eu vou criar um questionário que vai poder ser utilizado em todas as pesquisas, esse software vai rodar. Então, todo o histórico do seu produto ele tem que estar descrito no seu projeto e principalmente na dissertação. Quem quiser anotar, rapidinho, esboço da dissertação, não é tema hoje não, mas enfim, nós estamos falando de projeto, mas esse projeto, essa pesquisa vira dissertação. Esboço de uma dissertação. Capítulo 1, introdução. A introdução, ela é basicamente todo esse projeto aqui, que vai ser transformado num capítulo só chamado introdução. Aí o que você vai fazer na disciplina aqui, você vai construir o seu memorial falando da sua vida, provavelmente vai entrar no capítulo 1, porque é claro que tem algo da sua vida que também justifica a sua pesquisa. Tem algo que você traz na sua história para estar aqui, tem as justificativas sociais, de contexto, legais, o acontecimento atual, tudo isso justifica. Mas tudo isso vai estar no capítulo de introdução. O que você está fazendo agora no seu projeto, depois vira um capítulo de introdução. E o último parágrafo da sua introdução, geralmente é a apresentação de cada capítulo da sua dissertação. No último parágrafo, geralmente você diz. E essa dissertação está dividida em 6 sessões. A primeira sessão é esta introdução. O segundo capítulo trata do referencial teórico, trazendo as perspectivas clássicas de plano. Já no terceiro capítulo, tem-se a metodologia, com todos os percursos metodológicos dessa pesquisa que é aplicada de abordagem. No quarto capítulo, entendeu? Então, o último parágrafo da introdução, você apresenta a dissertação inteira. Em um parágrafo. É uma frase descrevendo cada capítulo. Capítulo 2 da sua dissertação provavelmente é o seu capítulo teórico, que vai ser dividido aí entre 3 a 4 subseções. Uma sobre ABT, outra sobre o seu tema, outra sobre destrinchando aquele tema, talvez uma outra sessão sobre o marco legal daquele tema, tá? Capítulo 3, metodologia. Tudo aquilo que você vai pegar no CEP, o tipo, a abordagem, a técnica, os instrumentos, tudo é o seu capítulo 3. Capítulo 4, a análise dos seus dados. Agora, vai entrar a parte prática, agora você tem que ir para campo. Agora você tem que ir lá, tá dentro do laboratório, criar um protótipo, pensar no seu produto, como você vai levantar os dados e tudo mais, beleza? A análise dos dados, geralmente o capítulo 4, o capítulo 5 é o seu produto, um capítulo inteiro para falar disso aqui, ó. Eu estou entregando para você. Você vai descrever o processo que você usou para desenvolver o seu produto. Você vai desenvolver qual é o conteúdo do seu produto, o método que você usou para trabalhar aquele tema e esteticamente ele é o quê? Ele é uma conta do Instagram, ele é um conjunto de 10 vídeos no YouTube, ele é um evento, ele é uma feira, ele é um guia, ele é um vídeo. O que é o seu produto? Esteticamente, tá? E para completar, a outra folha, várias folhas. Essa daqui, ó, uma parte do artigo. Nós precisamos colocar no capítulo 5 do produto esses temas. Só para fechar, vocês estão anotando. Capítulo 6 da sua dissertação são as considerações finais, que tem diferença entre conclusão e considerações finais. Uma coisa é eu cheguei em uma conclusão, a outra coisa é eu não tenho uma conclusão, mas eu tenho muitas considerações a fazer sobre essa temática. E aí você traz suas considerações. Quando eu falei que ali é sua autoria, ali você não precisa ficar retomando a autor. Ali é uma coisa que você retoma as suas contribuições, o que os seus dados disseram, o impacto do seu produto, as novidades teóricas que você está trazendo. Então, a sua dissertação ela tem basicamente esses 6 capítulos, ok? E é claro de um capítulo do referencial, as referências.
Agora, esse texto aí, que nós não vamos ler, mas se você tiver uma caneta, vamos grifar algumas palavras importantes. Sobrou algum aí dele? Você entregou os três, mas tá bom. Me empresta alguém. Aqui, Me empresta nada. Aqui, ó, só deixa eu pegar bastante. O que você vai escrever no seu projeto quando você estiver falando de produto? A palavra complexidade. Você precisa descrever a complexidade do seu produto. O que é a complexidade? Todos esses artigos que eu falei e aquele material da CAPES tem com detalhes. Mas o que é a complexidade? Como é a relação do seu produto com todos os participantes? E o que você precisará de recursos para a construção dele? Qual é o nível de complexidade do seu produto para que ele seja construído? Isso tem que ter escrito no capítulo de produtos, tá? Depois, o registro. Como você fez o registro do seu produto? Ele foi depositado na plataforma da Educaps, anota esse nome, Educaps, é uma plataforma de produtos técnicos. Nós temos um repositório dentro do IFMG, você também demonstrou. Você publicou o e-book, também tem um ISBN, um outro tipo de registro. Então você vai dizer quais os registros que o seu produto tem e onde ele se encontra. Se alguém agora quiser ver seu produto, vai ver onde, tá? Depois, impacto. Quais são os impactos desse produto? Tá? Você espera o quê e como ele pode impactar? Ele vai estar acessível onde, como, o que se espera dele, como ele vai ser disseminado e ao elaborar esse produto, o que ele pode fazer com a sociedade, os impactos desse produto. Outra coisa, a aplicabilidade. Quando a gente fala em aplicabilidade, tem a ver também com a replicabilidade. Qualquer pessoa pode replicar. Isso é importante. Uma pessoa pode pegar o seu produto e utilizar em outro estado, em outra turma, em outra idade. Pode. Então, o nível disso também vai ser avaliado a partir de agora, 2025, nas bancas, tá? Essa outra ficha que eu entreguei para vocês. A aderência. Essa aqui eu considero a mais facinha. A aderência você tem que explicar. Ô, gente, e essas palavras não podem ser substituídas, não, viu? Complexidade, descreva, tá? Aderência, descreva. Não fica falando isso em outra palavra, não. Isso é um critério de avaliação da descrição do seu produto, tá? A aderência o seu produto ele tem a ver com o que do seu projeto de pesquisa? Ele tem a ver com o que é da sua linha de pesquisa. Hoje todo mundo aí falou, eu sou da linha 1, eu sou da linha 2. Seu projeto tem que ter a ver com a sua linha de pesquisa. Tem que ter a ver com a linha de pesquisa. Dentro dessa linha, nós temos no site do ProFPT, para cada linha nós temos macroprojetos. Então, eu sou da linha 1. Quase todas as defesas dos meus alunos estão no macroprojeto da área de inclusão. Então, você tem que dizer, este produto, ele tem uma aderência com a linha de pesquisa, com o macroprojeto, com um projeto que foi aprovado no SEC, com parecer consubstanciado no edital, que também foi aprovado pelo colegiado na data. Demonstre como o seu produto está aderente ao que você está desenvolvendo, tá? E a inovação, que é algo que, sim, eu desejo muito que vocês vão para casa pensar sobre isso. A inovação ela tem 3 critérios aí do outro lado da folha. Alto índice de inovação, algo que de fato nunca foi feito, algo que inclusive o mercado pode se apropriar disso. Você cria algo que vai chegar no mercado, tá? E para isso nós temos o setor de inovação que vai registrar sua patente gratuitamente. O IF paga todos os custos anuais de uma patente para você. Você está numa instituição que, além de você ter todos os profissionais para te ajudar a registrar sua patente, paga-se os gastos e vai te dar uma força danada para que aquela patente possa virar uma inovação. Aproveite isso, é uma oportunidade única. Não é toda instituição que é isso. Não é, tá?
Então, nós temos essa inovação, ela pode ser inclusive aceita pelo mercado quando você cria algo que uma empresa vai usar, um determinado aplicativo que uma empresa quer comprar aquilo, tá? A gente espera que a inovação educacional é um dos mestrados em educação, mas não está vindo. Não está vindo. Está vindo de empresas, vem do banco, vem da Fundação Roberto Marinho, Civinta, sei lá o que, Banco Itaú. E a gente aqui, a gente não está conseguindo trazer essa inovação, chegar na conta. É algo para a gente refletir. Como podemos fazer? É refletir mesmo, como podemos fazer? Porque o que a gente desenvolve não está chegando lá. É porque a prática, a gente, se tratando de empresas privadas e associações assim, são muito focadas na prática, né? Tive vivência em algumas indústrias. Então é a resolução de problema dentro de um determinado segmento. Então nascem muitas ideias e aí viram protótipos práticos, que inclusive são testados na prática dentro de um determinado segmento. Por isso que pipoca muita coisa antes de chegar na instituição de ensino, né? Então eu acho que as instituições federais têm que buscar trazer a criatividade para cá. É o que o mestrado da UFPT, quanto mais crescer, mais vai trazer esse tipo de público para cá. Porque E a gente todo mundo pode tem produção. pensar, viu, Pedro, em alguma medida e talvez convidar os coordenadores do ambiente de inovação, junto com o pessoal da inovação, com aqueles que registram as patentes. Nós temos uma servidora, ela pegou 500 projetos de pesquisa do IFMG, ela criou um caminho, um software que só lendo os resumos das pesquisas ela consegue saber qual tem potencial de inovação. Por regras que ela foi criando ao ler esses resumos. Porque ela quer convidar esses pesquisadores daqueles projetos para ver o que a gente pode fazer. O que você está criando, você tem que registrar em patente. Você tem que registrar esse seu. E nós, no IFMG, estamos perdendo, gente. O negócio está indo pelo ralo, assim. Então, você acaba saindo do mestrado não registrando uma criação sua de um produto educacional. Então, algo nesse sentido que a gente pode pensar. Do lado do verso da folha tem um baixo teor mediano de inovação, quando você já tem algo existente e você muda o foco, o público ou o processo, e o outro com baixo teor de inovação. Então, você cria algo que já existe, mas com outra temática, né? O formato do produto não é algo que seja destacado como inovação. Gente, nosso tempo acabou, deixa eu ver aqui o que eu tenho a dizer. Eu não há tempo agora, mas a Dilson não serve para pragmatismo cenazista nisso também, não. Aí eu vou dizer o seguinte, o processo de entrada no mestrado, eu confesso que eu não li, assim. Os textos que eu li, que me foram enviados para todos nós estudarmos, não tem nada de inovação. Não tem nada de pragmatismo, tem um marxismo, vou entrar no mérito. Muito teórico, né? Então, dá um descompasso aí. O descompasso também é grande, é algo que nós discutimos no colegiado, mas que a gente não tem autonomia, porque somos 40 IAs, que vem da nacional determinadas questões. Como, por exemplo, nós não conhecemos vocês antes de entrar. Todo mestrado tem entrevista, todo mestrado já tem um pré-projeto. A gente já conseguiria captar algo que é do interesse do IFMG. Então, existe uma série de questões que nós não temos autonomia de estudar. Pois é, mas exige-se, e a palavra produto, inclusive, ela talvez é preconceito meu, né? Mas me parece que é uma obrigatoriedade ou não, de que eu vou agora para um hub e eu tenho que produzir, nem que seja eu tenho que ser produtivo no sentido material da sociedade. Isso sim. A minha tese em si não vale? Não vale.
porque você está no mestrado profissional. Sim. E o conceito de produto, quando você vai na CAPES, aquele material grossão, o conceito de produto é algo palpável. Mas é intervenção também, Camila. Oi, querido. Eu acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre as representações que giram em torno do significado da palavra produto. E esse produto aí, no mestrado profissional, ele tem mais um significado de intervenção, de ação, de prática, que é para o ensino, para produzir melhorias na qualidade do ensino. Uma aula, por exemplo, um guia didático, isso que é pensado bem de acordo, logicamente, com a sua pesquisa. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar essa ideia de produto, não no sentido como você acabou de. Eu só fiquei assustado. Passar ali, porque eu acho que a nossa está dando um exemplo que extrapola, vai para além, né, dentro do instituto, que não diz respeito estritamente ao Estado. Entendi. Né? Eu posso dar uma dificuldade? Sim. Não tem consistência não, entre o que você leu e o que eu estou falando. Porque a base do pensamento marxista é justamente não ficar só no campo das ideias. Marx falava lá que o pensador é aquele que age sobre o mundo, né? É um produto que chama a gente a tentar realizar uma prática, uma ponte entre o que a gente está pensando e a coisa que a gente vai chegar lá no fundo. Ampliar o conceito de produto, entendeu? É ampliar o conceito de produto, é nessa perspectiva. Porque a Glaucia focou mais na questão mais palpável, no sentido, pode ser eu. Mas, por exemplo, o Frigoto que teve aqui, ele falava muito disso, desse ponte, né? Desse entusiasmo que a gente tem com os IEPs, que a gente está ali na ponta e está deglutindo uma coisinha e está botando ali no saber fazer, né? Como chegar. Ele ficou encantado aqui com 1 minuto integrado, né? Ele estava no laboratório mostrando. Essa tangibilização dessa formação. Esse é o que é do Frigoto, ele faz essa ponte. É porque assusta, mas as coisas dialogam. O produto tecnológico é um objeto tangível entre aspas, que não tem que ser objeto. Eu posso, por exemplo, um curso, entendeu? Mas é um objeto tangível com elevado grau de novidade, fruto da aplicação de novos conhecimentos científicos, técnicos e expertise desenvolvidas no âmbito da pesquisa da pós-graduação. Porque o lugar por excelência da pesquisa é na pós-graduação. Eu pego uma pesquisa de 1 ano e faço com um aluno de 17 anos de idade do ensino médio. Realmente, qual é o nível da qualidade de impacto dessa pesquisa? Que eu vou trabalhar com um menino que tem aula de 7 da manhã às 5 da tarde, ele tem 17 anos de idade, e de alguém que está na pós-graduação. Então, a pós-graduação é o lugar por excelência do fazer pesquisa. Essa responsabilidade a gente tem que chamar para si. E esses produtos são usados diretamente na solução de problemas de empresas produtoras de bens ou na prestação de serviços à população, visando o bem-estar social. É o manual da CAPES do que é o produto técnico ou tecnológico. Então, é a gente pensar assim, o que eu faço que chega na ponta que resolve um problema social ou um problema de uma empresa. Né? Aqui no nosso caso, a gente pensa no problema social. Para fechar, então, quando eu estiver desenvolvendo o meu produto, eu vou analisar quem é o público-alvo. Eu quero fazer isso. Mas o que você quer fazer? Vai atender a quem? Vai servir para quê? Com qual impacto? Então, a gente tem que pensar no público-alvo, na formulação dos objetivos, que a gente já falou hoje, né? Eu preciso, qual é o conteúdo, que informação vai ter, para quem, quais são as estratégias didáticas que eu vou usar, e como ele, o formato, esteticamente, como eu vou criar, tá? Tem algum protótipo? Às vezes não tem um protótipo, mas eu preciso avaliar o meu produto. Você nunca vai criar um produto e vai para a banca. Oba, uma máquina. Eu amarrei. Fiz 6 episódios
episódio de um podcast. Ela teve que pegar pessoas do público-alvo ligadas ao tema para assistir os podcasts e responder um segundo questionário sobre tudo que elas acharam do podcast. Se teve informação nova, se o formato, se o som, se as pessoas escolhidas para o podcast. Ela tem que avaliar o produto. E aí ela tem uma seção dentro do capítulo produtos em que ela descreve tudo aquilo. E aí na hora da banca, ela tem a validação. É uma banca do mestrado que valida o seu produto. Que é a pergunta que eu falei com vocês, que quando o público está no cantinho, a banca fala, este produto está aprovado? A gente faz essa pergunta. E aí a banca responde sim. Porque dificilmente o seu recrutador vai te levar para uma banca para você ser reprovado. Enquanto você não estiver no ponto, você não vai. Você jubila, mas você não vai. Nós não vamos te levar para uma banca. O trabalho está ruim, está inacabado, não foi aprovado no CEP até hoje. Você não aplicou seu produto. Não pode ir para uma banca. Ah, eu vou perder o prazo. Você tinha 2 anos. Ter 2 anos e meio militando, pedindo uma prorrogação, passou disso, não há o que fazer. Não há, tá? Então, assim, essa questão do tempo, de validade, aplicar, é muito trabalho. Pouco tempo. Né? Pouco tempo, mas é a vida do cientista, né, gente? E que tem que ter um fundamento. Eu gosto sempre de trazer à tona 4 perguntas de Paulo Freire, tá? Para ir para casa pensando sobre isso. Em favor de que você está estudando? De que? Sobre qual tema? Você está a favor de quê? Quais são seus ideais? Em favor de quem? Quem você gostaria que fosse impactado positivamente e que recebesse benefícios da sua ação como pesquisador? Contra o que você está estudando? Se você é a favor de alguma coisa, você é contra outras coisas. Eu não quero que isso atinja a sociedade, eu quero evitar isso aqui. Então, contra o quê? E contra quem? Quem são as figuras sociais? Sim. Isso você não tem que responder na tese. Isso é algo que Paulo Freire nos convida quando ele fala professor reflexivo e pesquisador reflexivo. É você sempre se fazer essas perguntas. Quais são os meus ideais? Eu quero o benefício a quem? E ele te direciona no caminho. Então, a proposta de hoje foi a gente bater esse papo entre 1h30 e 2 horas. Mas era bater um papo com muita informação. A proposta era esse. Já saí da primeira aula do mestrado com uma série de coisas fervilhando, pensando, uma série de caminhos a começar a pensar, cola e descola esses post-its, leiam os textos, foram só trechos. Eu acho que eu fico com muita sede ao pote. Eu entreguei 3. Ah, e o outro eu nem comentei, que é o grampeado, não parece o grampeado. Não, mas não tem esse não. Então muita gente não tem grampeado, que é importante. Por isso que tem isso tudo aqui na mesa. Quem não tem? Não pode, a gente pode ir distribuindo. Isso aí é uma ficha, tá? Que a CAPES agora recomenda que a partir desse momento as bancas. Essa ficha, gente, já tinha sido publicada em 2019 aqui, ó. Na hora da banca, a gente tem que avaliar nível de complexidade, impacto, aderência, inovação desse produto. É uma exigência. Só que na banca, a gente lia o capítulo de produtos, nós nos sentimos satisfeitos com aquelas informações, mas provavelmente agora temos que preencher a banca essa ficha, o que já muda de figura o rigor da necessidade dessas sessões. Vejam se vocês estão indo para casa com 3 materiais. Esse grampeado, para você saber em que você vai ser avaliado. Essa folhinha que eu peguei uns trechinhos dos artigos, só para você sim, fazer uma cápsula do que os artigos dizem, tá? Uma pílulazinha, né? E o que o seu produto deve responder. Nível de complexidade, aderência, tá? Enfim, eu acho que eu fico com muita sede ao pote, porque
que a gente dialogasse, que fosse de fato uma oficina, aí virou uma palestra, né? Uma aula. Faltou a música, eu já tinha montado a playlist, que enquanto vocês fossem, essa música é legal, essa música ai, ai, mas enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Essas dúvidas podem surgir, vão surgir bastante. Vão surgir, né? Porque quando eu falei como, agora a gente tem que parcelar isso aí. Porque foi muita informação, né? Informação. Acho que eu fiz um pouquinho isso hoje. Sabe? Tipo, sair da aula inaugural assim, palestra sobre o que é evidente. Isso é bom, né? Mas olha isso. Conhecemos os professores. Ai, que lindo. Nossa, fracasso. A ideia era um choque de gestão mesmo. É isso que a gente precisa fazer dessa maneira, nesse formato, com esse povo. Vamos começar a pensar. Vai procurar o currículo desses professores do mestrado. Quem se acha que está encaixando no seu objeto, tá? Produto, o que pode ser, o que pode não ser. Ô, gente, aquele material da CAPES, ele tem 21 descrições de produtos. Ele tem o nome do formato do produto, que é a descrição dele. Por isso que é grossão. É um material completo. Pedro, você ia falar? Não, é a ficha que você trouxe, você me adiantou. Anos, né? Foi ótimo. Que bom. Cláudio, naquele capítulo onde a gente vai falar sobre o produto na tese, nessa etapa a gente faz uma citação dos mesmos autores que a gente usou de referencial teórico, ou a gente pode trazer novos autores, ou não cita. Pergunta de João Paulo é importante. Por que vocês têm que assistir bancas? Porque a banca vai. Vários perguntam assim: você saiu abandonando os seus autores? Começa falando aquele tanto de autor no capítulo 2 de referencial teórico. Aí na metodologia já abandona aqui. Aí na análise dos dados, você não casa as suas análises com aquela teoria, já abandonou. Aí você vai largando pelo caminho aqueles autores e não cita deles nunca mais. O ideal é que toda a dissertação, que a tese é doutorado, a dissertação, ela dialogue com esses autores do primeiro. Vou usar a metáfora do casamento. Tem que casar com esses autores, abandone esses autores, não. Tragam esses autores, tá? Vai trazendo, porque aqui ele fala, casa com o formato do seu produto, uma vez que nesse formato você alcança isso, sabe? Deixa a sua dissertação redondinha, isso é importante. Eu sei que o nosso tempo passou, mas tem alguma pergunta? Acho que dá tempo aí de algumas perguntas, caso alguém queira fazer. Se fosse traçar uma ordem, a gente faz um pré-projeto, um produto e uma dissertação, ou não existe um... O seu produto, ele não vem agora. Talvez você vai precisar dos seus dados. Olha que eu descobri, o meu produto tem que ser isso. Às vezes, lendo as teorias, você já pensa no determinado produto. O produto não vem nessa ordem. O pré-projeto, aprovou, começa a construir o projeto e vai ler, gente, vai ter que ler muito referência. Mas pode acontecer da resposta da dissertação depender do produto? Pode acontecer, do produto depender da análise dos dados. Só que isso dificilmente acontece porque você só tem 2 anos. Se você esperar ser aprovado, não consegue. Ter todos os dados analisados para depois desenvolver o produto. Não. Pergunta de novo. Eu sou aprovado no CEP, aí eu preciso produzir o meu produto a partir do meu produto para conseguir a resposta da minha dissertação. Eu nunca vi isso, não. Uma inovação. O produto, ele precisa ter uma justificativa. Ele precisa ter um fundamento para ele ser criado. Então, mas eu falo... Aí você cria um produto sem nem ter pesquisado, levantado dado nenhum sobre o tema. Não, sim. Talvez ele pode acontecer concomitante. Isso. Mas não quer dizer que não acontece.
Eu não tive essa experiência. De vamos pensar no produto para depois pensar na pesquisa. Não foi isso. É realmente Concomitante. Se for concomitante, vai acontecer. Que é meio que uma loucura assim. Mas Porque ele às vezes o CEP demora a está pronto antes, no caso. Pode acontecer. Eu não tenho caso que o produto ficou pronto antes, não. De desenvolver, de Se eu tenho uma situação, um problema, dados. vamos pensar na parte prática, né? Eu tenho uma situação, um problema e já desenvolvi um produto, digamos assim. Só que eu não tenho referencial teórico disso, mas eu posso vir aqui porque eu me aprofundei na parte prática da coisa, da situação do problema, desenvolvi o produto para atender esse problema. Isso, ele tem uma base teórica, mas essa parte eu não fiz, mas eu já tenho o produto. Isso é preocupante. Muito preocupante. Você não tem uma base teórica e ter um produto. Esse produto ele tem que surgir de uma justificativa social. E essa justificativa social ela está embasada em teorias, em autores que falam sobre esse tema, sobre esse gap social que não tem nada que preenche essa necessidade. Então, a partir das leituras, você pode falar, opa, é preciso que algo preencha esse vazio social, que não tem nada ainda sobre isso. Mas você já criar o produto sem nem ter uma base conceitual e teórica, eu acho que é isso. Eu acho que ia ser complicado. Eu acho que é arriscado demais. E que a banca vai perceber e você vai ficar um pouco sem resposta. Pode ser que a pesquisa fique meio do tipo, tem coisa aqui que não está. Eu acho que talvez isso poderia gerar um conflito no sentido assim, por exemplo, eu colocasse que na minha hipótese que os alunos de determinada turma não estão aprendendo e aí eu suponho que é por conta de falta de óculos. Aí eu vou lá e crio um óculos que é o produto. Aí de repente eu descubro que os meninos continuam não aprendendo e aí de repente não era porque o óculos era por causa da lâmpada. O seu exemplo foi perfeito, é isso. Por isso que primeiro tem que ter um percurso para depois falar, o produto necessário para este problema é esse aqui. A significado da palavra produto, acho que não permite a gente conseguir que ele seja anterior. Produto é resultado, ou concomitante. Eu acho que eu expressei mal na pergunta. Por exemplo, a minha análise final ser a resposta das pessoas que consumiram aquele produto. Ele já, depois do referencial teórico pronto, a metodologia e tal, aí a gente passou, criou, aplicou. Aí assim, as pessoas vão dar a resposta depois de terem acessado aquilo. Por exemplo, podcast. O final da dissertação lá ser a resposta que as pessoas deram referente após assistir os episódios, entendeu? Isso tudo vai estar englobado nesse capítulo do produto. Agora, muitas vezes o impacto não vai vir na sua dissertação. Então, porque esse impacto vai vir num artigo que você vai escrever depois. Essa foi a minha dúvida. Se o capítulo do produto ele tem que estar escrito pós o que a gente está vendo. Sim, mas você vai escrever, agora eu entendi. Muita coisa pode ser escrita no durante, porque você pode falar, está desenvolvendo esse produto, com essa especificidade, você vai trazendo, mas tem uma parte do capítulo que enquanto ele não está pronto, você não consegue, enquanto você não aplica, você não consegue, enquanto você não tem um retorno do público sobre ele, você não consegue, porque às vezes você precisa modificar. Nós temos o Sérgio de Ouro Preto, foi meu orientando, e na época ele fez uma cartilha. A partir da resposta das pessoas, ele precisou mudar a estética da cartilha. As pessoas fizeram, não está claro isso, não está claro aquilo, essa cor ficou confusa. Opa, deixa eu ajeitar o produto. Ajeitei a partir da devolutiva. Agora sim, minha pesquisa foi concluída, agora eu vou para uma banca. Sim, o retorno do público é importantíssimo. Pedro, 6h20. Está na hora, né? Vamos preocupada. Fazer um lanche e tirar foto de 7 horas sem aparelho. Vamos fazer uma foto com a professora que gosta, né, gente? Manda o quê? Põe na Aqui fica bom para tirar uma foto de fora.